Então, o link que eu passei para vocês, né, tem 3 capítulos aí do livro do TOSSE, tá? Sistemas digitais. Então, esse aqui é o capítulo 3, ele vai discutir aqui, por exemplo, a questão de tabelas, verdade. Né? No caso aqui você tem 2 entradas, uma saída, né? Então ele pegou aqui, por exemplo, ó, quando é que isso aqui é verdade, quando isso aqui é verdade. Isso aqui vai ser A barrado, B barrado, ó, né? Ou A, B barrado. Né? A, B barrado. A gente vê que, na realidade, isso aqui, o X vai ser, se você olhar direitinho, X é o inverso de B, B barrado. Tá? Essa outra aqui, essa outra tabela verdade. Né? Onde é que X vai ser verdade? Vai ser aqui, ó, seria A barrado, B barrado, C, aqui nesse outro caso, onde você tem A barrado, B, C barrado, e no último caso aqui, onde você tem A, B, C. Não é? Então, A, B, C. Já nessa outra, né, eu tenho 2 variáveis, tenho 4 linhas, sempre o número de linhas vai ser o 2 elevado ao número de variáveis. Então, 2 linhas me trazem 2 variáveis, 4 linhas. 3 variáveis já me levam a 8, né? 2 elevado a 3, 8. 4 variáveis, 2 elevado a 4, eu vou ter 16 linhas aqui. Né? E aí, olha, como é que a gente poderia ver que expressão é a expressão de x? Eu teria que ver onde é que isso aqui é verdade, né? Ó. Então, eu teria aqui A barrado, P barrado, C, D. Né? Então, seria A barrado, B barrado, C e D. Essa é a primeira aqui. Essa segunda, A barrado, aí ó, B, C barrado, D barrado. Então, A barrado, B não está barrado aqui, ó, né? Aí C barrado e D barrado, C barrado, D barrado. Aí você tem aqui esse outro, que seria A barrado, B, C, D. A barrado aí. Meu mouse aqui está ruim. B, C, D. Você tem também esse outro aqui, ó, A, B barrado, C, D. Né? Então, A, B barrado, C, D. Né? Interessante que esse termo aqui é o inverso desse aqui, né? Em termos de... Mas vamos dar uma olhada aqui. Temos também esse último aqui, ó. A, B, C, D. Né? Mas A, B, C, D. São 5 termos, 5 uns. 1, 2, 3, 4, 5. São esses. Né? Quando você vê, por exemplo, esse termo aqui e esse outro termo, veja que o BCD, né? BCD eu poderia colocar em evidência. E aí eu iria eliminar o A, né? Cortaria esse A aqui, porque ficaria A ou A barrado. Então, e ficaria só BCD. Não sei se vocês concordam, né? Que eu cortaria esse A com esse outro A, ficaria BCD. Né? Aqui também, ó, eu tenho BCD, B barrado CD, eu também tenho B barrado CD, e eu cortaria aqui, eu tenho A barrado ou A. Então, eu cortaria esse A barrado, né? Esse termo aqui cairia fora. Né? Aqui... No caso, ele é fora tudo? Sim, porque o que acontece? Se eu tenho lá Entendi. abarrado ou A, eu estaria colocando em evidência o B barrado, né? B barrado, CD. E se eu tenho 2 termos iguais, só precisa de um dos termos iguais, né? Então, quando você corta esse aqui... Aí, no caso, naquele termo de baixo, o A também some, né? O A some também aqui, ele cai fora. Aí depois, ó, esse termo aqui
com esse outro termo aqui, ó, ficaria, ó, o D, o C e o D, ó. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. O C, o termo C e o termo CD e CD. Tem aqui o B e o B barrado. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é B e aqui é B barrado. Então, eu poderia botar assim, ó, CD e ficaria B ou B barrado. B barrado. Aí isso aqui cairia fora, isso aqui é 1. Então, elimina isso aqui e elimina também esse B. Aqui ficaria só o CD. Né? Aqui já foi eliminado. Isso aqui foi eliminado. Então, vejam, a gente pode fazer essas manipulações algébricas, mas dá trabalho, né? Concordam que dá trabalho, pessoal? Sim, professor. Não é? Então, tem uma formazinha que a gente vai fazer, que a gente vai pegar esses númerozinhos uns aqui e vai colocar numa espécie de uma grade, tá? E essa grade aqui, ela vai ter os endereços, né? Por exemplo, eu tenho aqui A, B, C, D. Aí eu vou colocar, por exemplo, A, B, por exemplo, aqui nas linhas, nas colunas, e, sei lá, o CD nas linhas, né? E aí, por exemplo, aqui, AB, quando for 00, CD, quando for 00, cada linha dessa aqui, ela vai ser correspondente a um endereço, a uma dessas célulazinhas aqui. Tá? Isso é o que a gente chama de mapa de Carnot, tá? Então, eu vou já antecipar, pegar esse exemplo aí, já para facilitar. Deixa eu parar só um minutinho aqui para abrir um arquivo em Excel. Só um minuto. É um arquivo aqui do semestre passado, que eu já tenho várias tabelas prontas. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar uma dessa aqui assim. Então, ó, eu tenho, vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui DCBA, que é a mesma lá do meu. Cartar isso aqui. Vou pegar. Pegar isso aqui, pronto. Só para a gente colocar aqui do lado, para a gente ver. Isso aqui é o exemplo, tá? Onde é que o X aqui, ó, né, vamos dizer assim, o X está valendo 1 quando? Ó? Quando for aqui 0011, então 0011, o X vale 1, está aqui. O 4 está aqui. Depois ele vai aqui para o número 7, ó, está aqui valendo 1, 7 está aqui. Depois onde vale aqui o 11, né? E lá no último. São 5 possibilidades, tá? Nos outros aqui que não está aparecendo nada é porque é 0, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem. Como funciona essa questão do mapa de Carnot, tá? Vejam, a tela está tranquila? Dá para enxergar legal aí? Dá mais um zoom, professor. Tá. E agora? Agora tá bom. Tabela, pronto, beleza. Ó, eu tenho minha tabela verdade, tá? E eu vou colocar aqui, ó, vejam que o número de linhas são 16, porque são 4 variáveis. Vejam que eu tenho aqui, ó, quando eu botei aqui BA e DC, né?
DC, BA, exatamente eu peguei aqui, ó, DC, aí botei aqui nas linhas. BA, coloquei aqui para sendo assim nas colunas aqui. E aí eu coloquei aqui 00, 01, 10, 1. O número de células que tem aqui, está nessa região aqui, né? Vou colocar aqui numa cor em amarelo aqui, ó. São 16, né? 16 células, que é exatamente essas células aqui, tá? Então, esses caras que estão aqui, né, são as entradas, vão ser os endereços, e essa saída aqui, eu vou pegar esses uns que estão aqui, jogar para cá, jogar dentro dessa célula, tá? Tá? Então, vamos ver só um detalhe aqui, é o seguinte, ó, você está vendo que tem assim, ó, 00, 01, aí aqui, em princípio, era para aparecer um 0, depois um 1, porque é como aqui, ó, né? 00, 01, 10 e 1. A sequência é essa, não é verdade? Aí, Isso. né? Sendo que na tabela aqui, a gente vai fazer o seguinte, no mapa de Carnot, a gente vai inverter esses dois últimos aqui, ó, um 0 e um 1. Por quê? Porque, sabe o que acontece? Eu quero que entre as colunas e entre as linhas, né, vocês se lembram, a gente discutiu até o código de Gray, né, que entre um código e outro havia mudança só de um bit. Né? Aqui também, ó, daqui para cá, dessa primeira coluna para a segunda, só mudou o bit da direita. Do 01 para o 1, mudou o bit da esquerda. Ele era 0, passou a ser 1. E daqui para cá, também, ó, ele era 1, passou para ser um 0, ele mudou o bit da direita, era 1, passou a ser 0. E aqui também. Então, qual é o objetivo de você só mudar um bit, né, com essa jogada aqui? É exatamente utilizar essa regrinha que a gente estava fazendo manualmente, de fazer assim, ó, A ou A barrado, isso aqui igual a 1. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, A, AB ou A barrado B, isso aqui vai ficar igual, então, ó, eu boto em evidência B, fica assim, não é? Isso aqui vai cair fora, porque isso aqui é igual a 1, então vai sobrar na realidade B. Né? Concorda comigo? Aqui a gente estava fazendo agora isso aqui, não era? Isso. Então, o que é que a gente vai aproveitar essa expressão aqui, essa propriedade, né? Exatamente quando a gente tiver células vizinhas e a gente agrupar. A gente vai fazer agrupamento de células vizinhas e, com isso, a gente vai eliminar variáveis. Né? Eliminando variáveis, eu estou simplificando o meu circuito, diminuindo lá. Né? Então, o objetivo é esse, é colocar essas células nesses cantos aí, para que a gente possa eliminar. Então, vamos dar uma olhada. Esse bit aqui, ó, eu tenho que colocar x, porque o meu objetivo é descobrir quem é x. Quem é x? Expressão é x. Né? Há pouco tempo a gente estava vendo aí que eu podia fazer assim, ó, x, ele seria igual, o primeiro ali, que seria B barrado, C barrado, BA, que é esse primeiro aqui, né? Ou D barrado, C, B barrado, A barrado, né? Eu posso continuar aqui, né? Ou D barrado, depois é C, B barrado, A barrado. Depois, tenho esse cara aqui, ó. Vamos lá, né? Que é ou D barrado, CBA. Depois tenho esse termo aqui, que é D, C barrado, BA, né? D, C barrado, BA. E tem o último termo, que é DCBA. Pronto.
São esses, os 5 termos que eu tenho, que são esses 5 números aqui. Né? Então, vamos olhar aqui. Esse cara aqui, ó, que é esse primeiro, D, C, B, A. D barrado, C barrado. Onde é que está D barrado, C barrado? Está aqui, essa linha aqui, ó. É a linha onde D e C valem 0, 0, que é onde é que está D barrado, C barrado. Né? Agora, esse cara, então, ele é D barrado, C barrado, que é esta linha, e também tem B valendo 1 e A valendo 1. Onde é que B e A estão valendo 1? É nessa coluna aqui. Essa coluna aqui. Então, a interseção dessa linha com essa coluna é exatamente essa célula aqui. Eu vou colocar assim, ó. Essa célula aqui é D barrado, C barrado, B valendo 1 e A valendo 1. Que é esse primeiro termo aqui. Vocês concordam? Que esse é o endereço Sim, sim. desse primeiro aqui, né? Então, eu vou lá e puxo lá e coloquei 1 aqui. Esse outro aqui, ó, D barrado, C valendo 1, ó, exatamente essa linha aqui, ó, que é o DC valendo 0, 1. Agora, o A e o B valem 0. Então, é 0, 1, é essa linha com essa coluna aqui. É esse cantinho aqui. Esse outro cara aqui, ó. Vou até botar outra cor aqui, para facilitar vocês entenderem de onde veio. Esse cara está para cá. Já esse cara aqui, ó, 0, 1, onde é que está a linha 0, 1? Está aqui também. É 0, 1, 1, 1. Tem 2, 1. Que é essa linha, a coluna aqui. Então, é esse sujeito aqui. Está em verde aqui. Esse carinha aqui, ele foi colocado aqui. Já esse outro aqui, ó, 1, 0, 1, 1. 1, 0 está aqui, ó. Essa é a última. D valendo 1 e o C valendo 0. E o B e o A valendo 1, 1. Então, essa linha com essa coluna, que é exatamente... Opa, tem gente. Então, essa linha com essa coluna, esse cara está bem aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui esse sujeito aqui. Ele apareceu aqui. E falta só o último aqui, ó, que é esse aqui, ó, DCBA, todo mundo valendo 1. Vou colocar aqui uma cor cinza. E ele vai ser quem, ó? DC valendo 1, tá aqui, essa linha, e o BA também valendo 1. Esse sujeito está aqui. Então, esse pontinho, essa saída aqui, né, valendo X, todo mundo valendo 1, está aqui. Tá? E aí, pessoal, eu posso simplificar isso aí? Como é que alguém já tem ideia de como que eu posso simplificar? Fazendo uns enlaces, né, que tem. Exatamente. Aí esses enlaces, né, exatamente o tópico da aula de hoje, a gente vai abrir o TOSSE, e ele explica melhor do que o Varride nesse aspecto. A gente vai poder fazer, vamos andar aqui um pouco para frente, porque esse aqui, ó, esse capítulo 3 aqui do TOSSE, é interessante porque ele vai aqui passo a passo, montando aqui uma revisão de circuitos lógicos, né? Por exemplo, ele está aqui mostrando um circuito que o alarme dispara se você tem uma temperatura e uma pressão, você tem uma tensão de referência, uma pressão de referência. Se isso aqui for maior, comparador, se a sua temperatura, a tensão lá da saída do sensor de temperatura, ou a tensão lá da pressão, for maior do que essa aqui, ó, que é a tensão que você regulou, então vai sair lá uma pressão alta ou uma temperatura alta, pressão alta. Caso um dos dois, ó, temperatura ou pressão, ó, esse O aqui, ó, o alarme vai disparar, né? Então, na realidade, aqui é o capítulo 3, ele está só mostrando as portas, como é que funciona, uma por uma, tá? É só... Eu coloquei lá o link para vocês,
Vou depois até colocar no Cigar. Esse aqui eu botei lá no Drive, tá? Mostrando como é que funciona o inversor, tá? Aqui ele está fazendo o circuito, a gente até fez esse aqui, passo a passo, até chegar aqui na expressão final, tá? Então, esse aqui é o capítulo 3, tá? Para a gente, hoje, é mais interessante trabalharmos no... Deixa eu ver aqui esse capítulo 4 aqui. Ó, capítulo 4, ele está mostrando que, eu acho que esse circuito aqui é equivalente a esse, né? Todo, vai fazendo. Deixa eu ver se ele chega ali no mapa de Carnot. Aqui ele está mostrando, por exemplo, um exercício muito parecido com o que tem lá no Varride, que, por exemplo, eu quero que a saída seja Z, seja verdade acima de 7, 7 ou acima de 7, né? Ó, eu vou aqui, 7 ou acima de 7, ele vai ser verdadeiro. Aí tem todas essas expressões aqui, né? Pronto. Então, veja que eu estou aqui no capítulo 4 do Varride, tá? E aí, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho essa tabelinha de duas variáveis, uma tabela de 3 e uma tabela de 4, tá? E o que a gente vai fazer é mapear esses bits aqui da saída, né, nessas células aqui, nesses endereços, tá? Para que a gente possa fazer o que a gente chama de esses agrupamentos, tá? E qual é a forma de fazer agrupamento? Eu posso agrupar quando eles estão assim na diagonal? Não. Eu só posso agrupar quando eles estejam na vertical, tá? Ou na horizontal, tá? Ou se eles estiverem em forma quadrada, também uma quadrada ou retangular, tá? Agora, o número de bits que eu posso fazer o agrupamento vai ser também ligado a potências de 2. Então, eu posso fazer agrupamento de 2, né, de 4, né, de 8, de 16 e por aí vai. Eu não posso agrupar, por exemplo, eu tenho 6 ali, eu vou agrupar 6. Não pode. Você vai ter que fazer parte a parte. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu não posso agrupar. Não tem como agrupar. Mas aqui eu posso agrupar esses dois. E quando eu faço um agrupamento desses dois, veja que o C estava valendo, aqui estava C barrado e aqui estava C normal. Como eu estou usando as duas colunas, o que é que o mapa de Carnot a gente tem que se dedicar, o que é que sobra, o que é constante. Constante nessa linha, o C valia 0 e C valia 1 aqui. Então, o C vai cair fora. O que está mudando cai fora. Sobra o que é constante. No caso aqui, a linha permanece constante aqui com A barrado, B barrado. A barrado, B barrado. E aqui, ó, aí eu tenho que dar conta desses outros bits. Eu venho para cá, né? Tá ruim de ver aqui, mas aqui tem A barrado, B, aqui está A, B. O que é que muda dessa linha para essa linha é que aqui na primeira você tem A barrado e aqui tem A normal. O que muda cai fora, o que permanece constante a gente deixa. Então o B está valendo 1, B está aqui, ó, não está barrado, e o C aqui em cima, ó, eu estou em cima dessa linha aqui, é C barrado. Então, ó, desse resultado aqui ficaria A barrado, B barrado, ou esse B, C barrado, tá? Já nesse outro aqui embaixo, ó, eu poderia agrupar essas duas células, né? Aqui tem C barrado, aqui está A barrado, B barrado, e aqui está só o A barrado. O que é que mudou dessa linha para essa outra linha? O B estava 0 aqui, passou a ser 1. Então, se ele mudou, ele cai fora. Sobrou o A barrado aqui. A barrado continua. E dessa célula para essa aqui, ó, eu tenho D, que estava D, e continuou D aqui. Nessa aqui... Opa, desculpe. Aqui. Não. Dessa primeira aqui para baixo, eu eliminei o B, porque o B mudou. Mas aqui, nesse caso aqui, a coluna, ó, C barrado D, a coluna é constante. Então, ficaria aqui C barrado D, né? Agora, ou
essa outra aqui, ó. Que é quem? A, B. E quem está mudando dessa coluna para essa outra coluna é o C. O C estava barrado aqui, ficou normal aqui, ficou sem barrado. Então, se ele mudou, ele cai fora. O D estava sem estar barrado, estava normal, então ele vem para cá. Então, ó, eu fiz aqui, toda vida que você agrupa duas células, né, vocês estavam vendo aqui que aqui você tem termos com a multiplicação, são 4 variáveis. Quando eu agrupo duas, eu elimino uma variável, né? Aqui foi exatamente nesse ponto aqui, ó, que você tinha C barrado ou C. E aí você fez ele cair fora, ele se transformou em uma lá, né? Então você eliminou a variável C com um agrupamento de 2. Então, quando você faz um agrupamento de 2, você elimina uma variável. Se você agrupar 4 células, você elimina 2 variáveis. Se você agrupar 8, você elimina 3 variáveis. E se você agrupar 16, você elimina 4 variáveis, tá? Então, ó, esses agrupamentos, como eu disse a vocês, podem ser feitos na horizontal, na vertical, retangulares, tal. Só não pode ser número 6, por exemplo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você vê que ele está fixo, isso aqui é ser barrado, está fixo nessa coluna, ó. O que aconteceu aqui é que você tinha A barrado aqui e ficou A. Então, o A caiu fora, né? Aqui ele está fixo na linha, então quem caiu fora foi as colunas aqui, a coluna C caiu fora, né? Veja, pessoal, que esta célula aqui de cima, ela é vizinha dessa aqui. Por que ela é vizinha? Porque aqui em cima é 0, 0, que é o A barrado, B barrado, e aqui essa última aqui é 1, 0. Então, a diferença entre uma e outra é 1 bit apenas, e a gente fala, quando é 1 bit, elas são vizinhas, tá? Assim como essa célula aqui, ó, ela é vizinha a essa, tá? Então, ó, esses exemplos aqui, eles estão eliminando, estão fazendo agrupamentos de 2, eliminando, ó, eu tinha um termo aqui que tinha 4 variáveis, e aqui ela está caindo fora uma variável, porque são grupos de 2, né? Se eu faço grupo de 4, como esse aqui, ó, se eu faço um grupo de 4, eu elimino 2 variáveis, né? O C está constante aqui, ó. Aqui, ó, todas as linhas aqui foram impactadas. Todas as linhas foram impactadas. Só quem teve constante aqui foi o C. Por isso que ele manteve. Já essa outra aqui, ó, todas as colunas mudaram, só quem permaneceu constante foi essa linha aqui, que era a linha AB. Né? Aqui nesse miolo aqui, ó, o que a gente vê aqui, ó, C barrado se transformou em C, né? Porque você tem que lembrar aqui que aqui é como se fosse 0, 0, aqui fosse 0, 1, 1 e 1, 0. Né? Aqui 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0. Essas linhas aqui, né? Então, o que é que mudou? Ó? O 0 foi para 1. Então, o C cai fora. E dessa linha para essa outra linha aqui, o A estava valendo 0 e foi para 1. Então, o que muda cai fora. O B que ficou constante. Então, aqui sobrou o D, veio para cá, e dessas linhas aqui sobrou o B. Compreenderam, pessoal, esse aqui? Sim, professor. Sim, professor. Tranquilo. Vamos olhar essa outra aqui de baixo e veja o que acontece. Ó. Aqui eu tenho aqui, esse aqui é A, o B barrado é aqui. É porque aqui o D aqui é barrado, porque aqui é 0, 0, 0, 1, o barrado está aqui. 1 e 1, 0. Né? Então vejam, aqui eu posso agrupar esses dois caras aqui,
com esse. Então, eu estou fazendo agrupamento de 4 e eu vou eliminar 2 variáveis. O que é que está mudando da primeira para a última coluna? O C. O C aqui ele estava barrado, ele era 0, passou a ser 1, então ele cai fora. E dessa linha para essa outra linha, aqui estava 1, 1, e aqui é 1, 0. Então, o A está valendo 1, continuou valendo 1, o B que caiu fora. Por isso que sobrou aqui só o D barrado, que ele era 0 aqui e ficou 0 aqui. Continuou 0, por isso que ficou o D barrado. E o A valia 1 e continuou valendo 1 aqui. Então, ele permaneceu, ficou A, D barrado. Né? E esse aqui, ele pega as pontas aqui, né? A gente tem que ver dessa linha para essa outra linha aqui. O que é que mudou? Né? Mudou porque aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. O que é que mudou da primeira linha para a última? Foi o A, que ele valia 0 e se transformou em 1. Ficou constante, foi o B, do lado direito aqui era 0, continuou 0. Por isso que o B está barrado aqui. E da primeira coluna para a última coluna, você tinha também, aqui 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. O que é que da primeira coluna tem diferente da última é o C. Porque o C aqui ele era 0 e aqui ele ficou 1. Então cai fora. O que sobrou? O D barrado, porque o D era 0 e aqui ficou 0. Por isso que aqui aqui é B barrado, D barrado. Os dois barrados. Né? Aí tem vários exemplos aqui. Né? Aqui ele eliminou todas as colunas e tem 2 linhas aí. Então eliminou a linha aqui está barrado e aqui não está barrado. Aí ele ficou só com B. Esse outro da direita aqui, todas as linhas foram eliminadas. Você tem que ver o que está mudando daqui para cá. O D estava barrado aqui e não está barrado aqui. Então o D cai fora. Sobrou quem? C barrado. C barrado. Aqui, da primeira linha para a última linha, o que está mudando? O que está mudando é que o A estava barrado aqui e aqui não está. Então o A cai fora. E aqui todas as colunas foram impactadas, teve mudança. Então, C e D cai fora, porque as colunas. Sobrou só o B barrado. E nessa última aqui, veja que todas as linhas estão impactadas, cai fora A e B, e você tem que ver da primeira para a última. Né? Você tem C barrado, D barrado aqui tem C, D barrado. É porque... Professor? Oi? Pode falar. Alô? Oi. Desculpa, fechei o falar. microfone. Eu fiquei com a dúvida. Se nessa... Pronto, vamos para essa célula aí que é A barrado B, CD. A barrado B... CD. Essa aqui? Pronto. Se aí tivesse um 1, eu poderia fazer esse mesmo enlace, mais um enlace de 2? Pode. Exatamente. A gente vai depois resolver por partes. O que é que a gente vai fazer? Que é a lógica disso aqui. O ideal é exatamente esse slide seguinte, pessoal. A gente vai tentar, logo quando a gente pega um problema assim, resolver logo o grande. O que é que eu posso fazer do maior? Pegar esse miolo aqui, Peguei o miolo, que aí ele me deu esse aqui, BD, que eu eliminei aqui o A e eliminei o C. Aí depois eu vou tentar agrupar. Aí eu posso utilizar de novo eu já usei esse bit aqui. Pode usar tantas vezes quanto precisar. E aí, nesse agrupamento aqui, ele elimina uma variável. Veja que aqui, como ele fez o agrupamento de 4, ele eliminou 2 variáveis aqui. Ficou só 2. Eram para ser 4. Aí aqui, nesse de 2, ele eliminou uma variável. Caiu fora aqui foi o B, porque era B barrado aqui. E ele eliminou o B.
E aqui, ó, é esse carinha aqui que não tem como ele se agrupar, porque você não pode agrupar ele de forma horizontal. Tá? Então, ele ficou só. Então, a ideia é sempre que a gente vai partir, vai tentar enxergar quanto mais bits a gente tem, nessa forma quadrada, retangular, ou vertical, horizontal, ou as pontas, para tentar encontrar o termo mais simples, depois vai dando conta dos outros bits. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, também. Ele agrupou aqui esses 4, e aí ele matou o C e D. Ficou fixo aqui em A, B barrado. Isso aqui, o B barrado está aqui. A barra está aqui. Não, 00, 01. Não, desculpa. Aqui é 00, 01. É A, é B normal, não é B barrado, não. Aqui. E algumas das impressões. Aqui é a B. A barrado B, está aqui. Esse primeiro bloco aqui. Aí ele pegou, ó, e fez aqui também esse outro agrupamento. Nisso ele caiu fora aqui, foi o D, que era barrado aqui, ficou barrado. E aqui, ó, o A estava barrado, A normal ficou o B. Por isso que ficou esse termo aqui, B, C barrado, é exatamente esse miolo aqui de 4 aqui. E ainda tinha um bit aqui solto, e ele pegou e agrupou aqui. Quem matou aqui dessa primeira linha para a segunda linha foi o B, que era B barrado aqui, ficou B, então ficou A barrado, CD. Aqui, A barrado, CD. É esse agrupamento aqui final. Esse aqui ele agrupou 2, 2, 2, né? Então vamos ver aqui mais, ó. Aqui, veja, tinha 3 aqui, ele não podia fazer esse agrupamento, porque tem que ser 2 ou 4 ou 8, né? 16. Então ele agrupou esses 2 aqui, ficou aqui fixo, aqui ficou C barrado D. Quem caiu fora dessa primeira para essa aqui foi o B, né? Porque o B está barrado aqui e aqui não está. Então, esse agrupamento aqui é esse primeiro aqui. O B caiu fora. Já esse outro agrupamento aqui, ó. Quem está caindo fora? O C está valendo 1 e aqui está valendo 0. Ele cai fora. Fica D está valendo 1 e a linha está constante, que é A barrado B com D. A barrado B. Acho que o cara não botou aqui, não. A barrado B. E tem esse D aqui, era para estar aqui, né? A barrado B, A barrado B e D. Acho que aqui certo seria isso aqui. Aqui, ó, quem é? A, B barrado. Era para ser assim, A, B barrado. E quem que está mudando dessa coluna para essa coluna? O D. O D estava 0 aqui, passou a ser 1 aqui, então quem fica é o C barrado. C barrado. E aqui, está fixo aqui em C barrado D. E quem está mudando dessa linha para essa outra linha é o B barrado, ele cai fora. Então ficaria A, C barrado, D, porque está fixo nessa coluna. A barrado. Então, esse termo aqui, esse aqui. Né? E aí tem outros aí, né? Ele está mostrando aqui, ó, por exemplo, vamos dar uma olhada. Esse aqui que ele está agrupando aqui, ó, desse lado aqui com esse outro. Ele está fixo nessa linha, que essa linha é quem? É A, B barrado. A, B barrado. E quem está mudando, então, daqui para cá? Da primeira coluna para a última coluna. Aqui tem C barrado, D barrado, e aqui tem C barrado. Aqui era para ser como? Era para ser 00, 01, porque a impressão 1 e
1, 0. Esse barra aqui era para estar aqui, né? Porque ele puxa. Está vendo que tem uma espécie de deslocamento da barra um pouco aí, mas o C vale 1 e o D vale 0. Então, por isso que o C estava valendo 0 aqui, está valendo 1, ele cai fora. O D está valendo 0 aqui e continua valendo 0 nessa. Por isso que fica A, B barrado, D barrado. Esse agrupamento que está sendo feito aqui, ó. É esse carinha aqui, tá? Então, ó, uma situação dessa aí, ó. Né? Até fazer o seguinte aqui. Vou botar aqui a animação. Professor, aí esse método já entrega o circuito no modo irredutível? A gente vai... A gente, com esse método aí, você já faz essa redução das equações, tá? Imagine esse problema que você tem aqui, ó. Porque você tem... Quantos 1 estão aí? Né? Na realidade, você tem 16 células, só 3 tem 0 aqui, ó. Então, 16 menos 3 tem 13. 13 células valendo 1. É equivalente a você tivesse 13 expressões com 4 variáveis. Ia dar um trabalho danado para você mexer, né? 13 termos com 4 variáveis, né? A pergunta que eu digo aqui, quem falou agora, esse último foi? Enzo. Enzo, se você fosse agrupar aí, você começaria da onde? Faria esses 8 da esquerda, faria os 4 da extremidade direita. Certo. E pegava esse que sobrou e faria um agrupamento de 2. Olha que você... Olha, pode falar. Não, eu ia sugerir na direita, ao invés de fazer só 4, pegar os 4 da última coluna com os 4 da primeira coluna. Uhum. E a linha de baixo pegar uma linha todinha. Pronto, exatamente. Quem falou agora por último? Arthur. Pronto, Arthur. Você fez não que Enzo não tivesse certo, mas essa Arthur aí ficou mais próximo exatamente, bateu onde é que seria. Porque, ó, a gente, cada vez que você agrupar cada vez mais, é melhor. Né? Então, a primeira coisa, Enzo falou, vamos agrupar esses 8 aqui. Se eu agrupar 8, eu elimino 3 variáveis. Veja que todas as linhas estão sendo mudadas. Então, A e B aqui, nesse caso aí, vão cair fora. E aí, quem está mudando dessa primeira para essa segunda linha de coluna aqui é o D. O D está mudando. Então, esse bloco todinho que eu marquei aí, só que está sobrando aí, que está fixo, é o C barrado. O C barrado ele está constante. Ele era C barrado e continuou sendo C barrado. Aqui todo mundo mudou. Entenderam, pessoal, esse agrupamento de 8 aí que eu fiz? Que eliminei 3 variáveis. Tudo bem? Tudo certo, professor. Agora, o segundo ponto, né, que Enzo disse assim, não, vamos então agrupar aqui, ó, esses 4, mas depois Arthur disse, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu agrupo aqui, pegando aqui também, assim, ó. Não, mas você já usou esses bits ali dessa primeira coluna, você pode usar 10 vezes, não tem problema. Então, fazendo assim, eu eliminei todas as linhas, e aí o que é que vai entre a primeira e a última coluna? Né? Entre a primeira e a última, o C estava 0 aqui e estava valendo 1 aqui, ele vai cair fora. O D estava debarrado aqui, está debarrado aqui. Então, vai ficar aqui o D barrado. Aí tem um cara sobrando. Aí, de repente, você podia agrupar ele em 2, mas se você não tem esses 4 aqui, ó, vai ser melhor, né, trabalhar nesses 4. Então, nesse agrupamento dessa linha toda, todas as colunas caíram fora,
o que é que ficou constante é o endereço da linha, que é esse aqui, ó, AB barrado. Então, ficaria AB barrado. E acabou o problema. Todos os bits valendo 1 já foram utilizados, não preciso mais utilizar. Está exatamente aqui, AB barrado, mais C, mais D. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Se eu quisesse fazer, tipo, pela função inversa, não seria mais fácil, não? Nesse caso? Pode, porque aqui tem menos bits, né? Você inverter, né? Você está dizendo inverter e depois fazia uma inversão, né? Isso. Pode ser também, viu? Então, Beleza. ó, outra coisa que é importante a gente ver também é que às vezes vão ter tabelas que, veja aqui, ó, esses bits aqui, ó, esse cara aqui está onde, ó? O 0, né? Porque aqui vai ser, ó, 00, 01, 1, e aqui é 0, né? O B barrado está aqui. Aqui é 0, 1. Aqui, ó, A e B valendo 0 é essa linha aqui. Esse 1 e com o C valendo 1 é esse carinha aqui, ele está aqui. Esse 1. Esse outro 1 aqui, ó, 0. AB valendo 1 e o C valendo 0, está aqui. Esse cara aqui é esse cara aqui. E esse aqui, ó, 1. É a interseção. Todo mundo A e B valendo 1 e o C valendo 1, está aqui. Né? Agora tem aqui, ó, o A valendo 0, o C valendo 1, o B valendo 1 e o C valendo 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Está aqui. 0, 1, 1. Esse cara, esse X está aqui, assim como tem 1, 0, 0. Esse outro cara aqui está aqui embaixo. O que está acontecendo aqui com esse don't care? Vai ocorrer situações, vão ocorrer, que vai aparecer esse xizinho aí de don't care. E aí, pessoal, nessa situação aqui, ó, eu posso, é vantajoso para mim fazer esse agrupamento aqui de 4 aqui, né? Dessa forma aqui, porque eu eliminaria aqui a coluna C e eliminaria aqui o B barrado, o B barrado, ficaria só o A. E aí, então, o X, eu vou utilizar ele, esse don't care, com a minha conveniência, tá? Nesse caso aqui, o cara está usando como se fosse valendo 1 aqui e valendo 0 aqui. Isso aqui eu quero desprezar. Mas para cá é interessante que ele vai valer 1, e aí eu vou agrupar e vou ter uma expressão reduzida, tá? Então, o X você vai usar na sua conveniência, tá bom? O don't care, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui você tem um circuito que tem lá, né, um exemplo deles lá no elevador e tal, e que você tem alguns don't cares aqui, ó. Né, um X lá, com um monte de X aí. E aí, ó, se você fosse fazer o agrupamento aqui, você poderia pegar, juntar esse grupo aqui, ó, seria interessante para você. Esse aqui seria outro grupo de 4, e aqui pegaria outro grupo de 4. Aí esses outros que estão aqui embaixo, tem um aqui que você tem que dar conta? Não, então deixa eles para lá. Considera como se fossem 0. Esquece. Você tem que dar conta no onde é que tem 1. Tá bom? Tudo bem? O X vai ser para o seu benefício, tá bom? Vamos voltar aqui para Excel, naquele exemplo que a gente estava bem no início, tá? Então, eu tenho aqui a minha tabela, 4 variáveis, eu tenho os números uns, ó, eu até coloquei aqui, ó, em amarelo, essa célula aqui é essa célula azul aqui, ó, é essa, ó, porque está aqui, ó, 0100, 01 DC 01 e BA 00. Essa célula azul aqui. Então aqui, ó, é que eu vou fazer? Vou trazer isso aqui para o PowerPoint. Só para a gente, vamos inserir aqui uma coluna aqui.
Ó, vou colocar aqui. Esse aqui é o mapa de Carnot relacionado a essa tabela aqui, a tabelinha que a gente estava no início, estávamos discutindo ela. Eu diminuí isso aqui. Então, né, esses caras aqui, esses uns, eu tenho 5 uns aqui, estão aqui. O resto é 0. E aí, quero simplificar. Eu vou aqui, ó, fazer esse bloco aqui primeiro. E aqui eu tenho que todas as colunas caem fora, as linhas, quer dizer, sobra só a coluna aqui chamada B e A valendo 1, 1. Então, X aqui, eu coloco B, A, eles estão valendo 1, 1, então não boto barrado. E agora, esse cara aqui, eu consigo agrupar com algum desses aqui. Não. Se tivesse um bit aqui nessa última coluna aqui, daria, né? Mas ele está solto. Então, vai ficar aqui ou, e aí vai ter o endereço dele completo, que é quem? O D valendo 0, ó. Aqui eu tenho DC, D valendo 0, C valendo 1. Quando ele vale 0, ele é barrado. Então, vai ficar D barrado, C, e o B e o A, ó, valendo 0, 0. Então, ele vai ficar B e o A valendo 0. Barrado, barrado, barrado. B barrado, A barrado. Então, esse aqui seria o circuito mínimo, né, a expressão mínima desse exemplo que a gente estava no início discutindo, tá? Beleza? Né? E aqui, deixa eu ver se temos mais de mapa de Carnot. Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui é o 4A. Deixa eu pegar aqui o 4B. Aqui ele fala do níveis lógicos das famílias. Teve até uma discussão sexta-feira com um dos alunos que estava dando um sinal lá e não estava no Tinkercad lá. Aqui são os níveis lógicos TTL, CMOS, quando ele considera 1 e 0. Deixa eu ver se isso aqui... Aqui está falando que, às vezes, circuitos... Nos laboratórios, ó, quando a gente... Muitas vezes você está fazendo a montagem completa, bonitinha lá e tal, mas o CI tinha algum problema, né? Não estava funcionando, né? Às vezes, internamente tem algum erro, tá? Por isso que, às vezes, você vai fazer um circuito grande, é bom ir testando por partes. Botei um CI, testei ele, aí passo para o seguinte, porque depois você montar tudo e depois querer ver onde é que está com problema, é difícil, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que interessa a gente aqui. Essa figura aqui interessante, pessoal, uma figura dessa aqui interessante, porque veja que ele está mostrando aqui que você tem aqui duas portas AND e uma porta NOR, né? Não com ou. E você está vendo aqui que eu tenho um Z1, é o mesmo CI. Esse aí seria o 7408, tá? E aqui, ó, que ele está mostrando 1, 2, 4, 5, isso aqui são os pinos, tá? São os pinos. É como se você pegasse o CI lá, pegasse o CI, né, que tem aquela ranhurazinha lá, ó. Você tem um pino 1, pino 2, o pino 3 lá. Você colocou lá o A aqui, colocou o B aqui no pino 2, ó, colocou o A no pino 1, o B no pino 2 e está colhendo a saída do END aqui, ó, internamente, você tem uma portinha END aqui e essa saída do END está lá no pino 3. Essa saída aqui, né? Aí você tem, ele pegou e aproveitou outra porta, o pino 4, 5. Espera aí, só um minuto.
Então, ó, ele tem, você tem aí esses, quem são os pinos, entrada, saída. Você tem aqui esse outro CI, que é o Z2, ele pegou o pino 2, o pino 3, e aqui a saída está no pino 1. Então, para montagem, né, a gente chama isso aqui de diagrama esquemático, mas facilita muito você entender do seu circuito quem são os pinos, tá? Aqui também, ó, ele pegou um Z1. Quem é Z1? É um 86. Quem é o Z2? É o 00, que são os NANDs, tá? Isso aqui também é um NAND, tá? É porque ele inverteu aqui, mas essa porta aqui é equivalente a uma dessa, tá? E por aí vai, tá? Aqui, dispositivo lógico programável, a gente vai ver mais para frente. O que eu queria, então, que vocês fizessem, por exemplo, né? Aqui é um exemplo clássico, aqui, por exemplo, quem é o X? Né? Eu desse um circuitinho desse para vocês, quem é o X? Para vocês chegarem na resposta, né? Aqui até, ó, dá para vocês verem aqui quem é? MNQ barrado. MNQ, isso aqui tudo barrado. Aqui quem é? Ó? Aqui você tem o M está chegando aqui, o N já está barrado, é N barrado, e o Q está normal, sendo que está barrado aqui de novo. E aqui você tem M, o N está aqui embaixo, não, o M que está barrado aqui, né? Aqui está o Q, aqui tem um M barrado e aqui tem um N. Então é M barrado, N, Q barrado tudo. Aí você pegou isso e pegou esses três caras e fez o produto aqui, né? Considerando que isso aqui fosse A, isso aqui fosse B, isso aqui fosse C, o A, B, C aqui, desses três, aqui você fez A, B, C e botou barrado, né? Então você tem que botar quem é o A. A é esse aqui. E aí você teria que usar aquele teorema de De Morgan, por exemplo, onde porque aqui vai ter duas barras e tudo, a multiplicação, né? Quando você tem De Morgan aqui, o complemento da multiplicação vai ser a soma dos complementos, né? Então isso aqui ficaria igual a quem? A barrado, ou B barrado, ou C barrado. Sendo que quem é o A? O A é isso aqui, ó, MNQ. Se eu botasse aqui, aí ficar com duas barras, porque já tem uma barra e tem outra aqui. Né? Assim como esses outros aqui, tá? Então, façam esse exercício, está no TOSS. Aqui tem exercícios assim de problemas, né, de fazer agrupamentos. Aqui a gente agruparia, sei lá, esse aqui, agruparia aqui com aqui, agruparia esses quatro aqui, e aqui não tem muito jeito, eu agruparia esses dois aqui. Não é? Esse aqui, ó, eu daria para agrupar... Não, agruparia esses com esses aqui com esses aqui, sobraria só, tem essa ponta aqui, aí poderia agrupar aqui as pontas, tá? As pontas, você pode agrupar as pontas, tá? Nesse aqui, ó, tem um xizinho aqui, ó, eu posso fazer assim, agrupa aqui e aqui, né? E depois ainda tem um cara sobrando aqui, aí eu agruparia aqui assim, tá? Então, ó, o que é que tem sugestão aí para vocês é uma apostila que eu passei aí para vocês, né? Até coloquei lá para vocês baixarem, que tem falando também dessa parte básica de propriedades e tal. Aqui, ó, fala também do mapa de Carnot, aqui dos 4 variáveis, os endereços, tá? Aqui essa com 4 aqui, tem até com 5 aqui que ele está mostrando, a gente, não sei se a gente, acho que não vai usar não. E aí tem vários exemplos, né? Aqui ele ainda mostra a questão de números, a conversão de números, a gente vai pular. O que eu queria é que vocês fizessem os exercícios que eu passei para vocês, né? Passei uma lista lá numa notícia mais cedo, que aí tem essa, por exemplo, quem é a expressão do Y, né?
simplificar uma expressão dessa e tem umas tabelinhas aqui de mapa de Carnot aqui. Aqui, por exemplo, ó. Quem é o S, né? Fazer simplificação, né? Quem é esse S aqui, ó, dessa coluna aqui, você tem que colocar lá o mapa de Carnot, fazer a simplificação, tá? Né, esse último aí, eu não sei se eu tinha colocado, mas tem que fazer essa 17 aqui, tá? Que é para treinar o mapa de Carnot, tá? Então, aproveitem esse final de aula, eu vou parar por aqui. Na quarta-feira, a gente já vai corrigir esses exercícios que eu passei para vocês, tá? Então, esse 17, que tá aí na apostila, vocês têm que fazer também, tá? Além daqueles outros que eu passei, tá? Os outros lá, tá? Vamos até o 17, os outros a gente faz outro dia, tá? Tudo bem, pessoal? Vejam só esses que eu passei. Quem quiser fazer todos, faça, mas eu passei só um subconjunto, uma lista menor. Tá? O que eu quero que acrescente nessa lista é só esse 17 aqui. Tá bom? Tá ok, professor. E na quarta-feira a gente já começa com... eu vou tirar um print aqui, eu boto a presença pelo print. Na quarta-feira a gente já começa com esses exercícios e aí, de repente, a gente já vai começar o capítulo 3, começar a falar de elementos de memória, que é o LET, o flip-flop, tá bom? Pois eu vou ficar por aqui, aproveita esse tempinho, a memória de vocês tá tranquila e já comecem a fazer esses exercícios, tá bom? Tá ok, professor. Beleza? Pois beleza, um abraço, boa tarde a todos, até quarta. Boa tarde, professor. Boa tarde. Valeu.